Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março. E você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o Brasil criou mais de 260 mil empregos formais em janeiro. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala sobre as medidas que serão adotadas para combater o avanço da pandemia no Brasil. E ainda morre o presidente da Tanzânia aos 61 anos. E olha só, o Congresso Nacional realizou a primeira sessão de votação de 2021. 32 vetos presidenciais estavam na pauta. Dos que foram derrubados pelos parlamentares, está o que impedia a isenção de igrejas do pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido. O Congresso Nacional se reuniu para analisar 32 vetos presidenciais. O mais antigo em discussão é o veto a 22 dispositivos do pacote anticrime. Um dos pontos de polêmica é a criação do juiz de garantias, um magistrado que supervisiona a investigação, mas não decide sobre o caso. Outro trecho discutido foi a autorização para utilizar gravações feitas sem autorização da Justiça como prova judicial. Outros vetos polêmicos estavam na pauta, como trechos do Marco Legal do Saneamento Básico. A crítica dos parlamentares sobre o veto gerou em torno da permissão de renovação automática de licitação dentro de 30 anos. O projeto aprovado previa dispensa de licitação para a renovação dos contratos que existem atualmente, mas o veto impediu isso. Os deputados argumentaram que o projeto do Marco Legal foi aprovado mediante acordo proposto pelo governo, o que teria sido descumprido. A gente ainda tem cerca de 15% da população brasileira sequer sem água tratada nas suas casas. A gente tem ainda, em 2021, cerca de metade da população brasileira sequer sem coleta de esgoto em suas casas, o que leva milhões e milhões de brasileiros a terem ali doenças que já foram erradicadas em outros países há mais de 100 anos. É disso que se trata o mérito do que vamos votar aqui agora. O que importa aqui é o futuro da saúde, da qualidade de vida dos brasileiros que vão ser afetados por essa decisão de hoje. Porque qual é a decisão que nós vamos tomar? A gente vai tomar uma decisão se pode haver competição, concorrência na concessão do serviço de saneamento básico do Brasil ou se nós vamos manter o futuro das famílias brasileiras nas mãos das ineficientes empresas estatais que até hoje não conseguiram dar conta da universalização do serviço. Se esse veto for derrubado, elas vão poder, por pelo menos mais 30 anos, manter contratos que são feitos sem licitação, os contratos de programa, contratos que não têm ali nenhuma garantia de universalização do serviço. Por mais que algumas vezes elas queiram prometer, elas não têm nenhuma capacidade de investimento para fazer obra, para construir estação de tratamento de esgoto. Nós aprovamos na Câmara Federal no ano retrasado esta lei, ainda não tinha pandemia, e eu tenho certeza que o saneamento básico será um marco para a retomada dos investimentos e do crescimento do país na geração de emprego e renda pós-pandemia. Todos nós sabemos que mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, que crianças morrem diariamente pela falta de saneamento básico no Brasil. E vale a pena deixar claro como relator que eu ouvi de alguns líderes que houve acordo com o governo. Esse acordo não existiu. Existia sim um acordo legislativo. E esse acordo hoje não faz mais sentido, uma vez que naquela ocasião os partidos de esquerda não votaram a favor do nosso relatório. E o país mudou, avançou pós-pandemia e é muito necessário os investimentos privados, sim, no saneamento básico. O veto ao Marco Legal do Saneamento foi mantido. Na sessão, a Câmara derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impedia que igrejas e templos de qualquer culto ficassem isentos do pagamento da contribuição social sobre lucro líquido e anulava multas aplicadas anteriormente. Na época do veto, em setembro do ano passado, o presidente disse que vetaria o trecho da lei para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, mas que, se fosse deputado, derrubaria o próprio veto. Por fim, os deputados derrubaram o veto e mantiveram a isenção fiscal aos templos e igrejas. Também foram derrubados vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Para adiantar a votação dividida em 3 momentos por causa da pandemia, os líderes partidários fizeram um acordo para derrubar parte dos vetos e seguir direto à votação do projeto de lei que remaneja o orçamento deste ano para o pagamento de precatórios, aposentadorias e pensões da Previdência Social. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo na última segunda-feira prevê a realocação de recursos para quitar despesas que dependem de autorização dos parlamentares, já que a votação do orçamento de 2021 está atrasada. Com a proposta, a equipe econômica do governo federal tenta cobrir despesas condicionadas que não podem esperar, como o repasse do Fundeb e salários. A maioria do dinheiro reservado para esta política está condicionada à autorização específica desta Casa, que não pode ser feita neste momento, em virtude, sobretudo, da ausência da Lei Orçamentária Anual de 2021. Esta foi a primeira sessão do Congresso Nacional de 2021, destinada à votação de vetos e propostas. Parlamentares comentaram a decisão tomada pela Câmara e Senado de derrubar o veto do governo federal à isenção de igrejas do pagamento da chamada contribuição social sobre lucro líquido. Logo ao final da sessão, o deputado federal Davi Soares, do Democratas, divulgou um áudio em que comenta a decisão. Tanto a Câmara, por volta das 4 horas, agora o Senado confirmou a emenda minha feita ao projeto 1561, que vem afirmar a questão das imunidades aos templos de qualquer culto, às entidades filantrópicas, os partidos, associações, partidos políticos, muitos que já estavam sendo apenados de uma forma ilegal e inconstitucional pela Receita Federal, e agora reafirmamos o nosso compromisso com a legalidade e a imunidade tanto das igrejas quanto de qualquer templo, de qualquer culto religioso está reafirmada e com certeza isso é uma vitória para aqueles que professam a fé. O senador Carlos Viana, do PSD, também falou sobre a vitória da bancada religiosa. Com a decisão que nós tomamos hoje no Senado, estamos fazendo justiça às igrejas brasileiras. A lei diz que templos e igrejas não podem ser tributados, mas a Receita Federal insistia em perseguir e multar. Hoje nós derrubamos um veto à lei, garantimos a isenção, uma vitória muito grande, mas não foi uma vitória fácil. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, autor do projeto que permitiu o veto, enalteceu o trabalho do colega Davi Soares e disse que para tributar igrejas seria necessário mudar a Constituição. Quem concedeu a imunidade de impostos para as igrejas não foi o governante da hora e nem mesmo um líder religioso. Quem concedeu essa imunidade foi a Constituição Federal. Portanto, se alguém pretender cobrar imposto de igreja, até pode, desde que mude a Constituição Federal. O que nós não podemos admitir é a criação de subterfúgios para cobrar o que a Constituição diz que não deve cobrar. Por conta disso, eu fui logo convencido pelos argumentos do deputado Davi Soares quando me procurou e prontamente aceitei acatar a emenda apresentada no meu projeto de lei, lutei por ele para que a gente garantisse aprovar e agora derrubar o veto. Eu quero aqui parabenizar toda a dedicação do deputado Davi Soares e também registrar o empenho do deputado Cezinha da Madureira, que é hoje o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e também do meu conterrâneo, o deputado Silas Câmara. Eu acho que agora as igrejas passam a ter tranquilidade, não só para promover as suas ações de natureza espiritual, mas principalmente para manter o relevante papel e trabalho social que todas as igrejas cumprem no nosso país. E mudando de assunto, o mês de janeiro teve 260 mil contratações a mais do que demissões. Esse é o melhor saldo já registrado para o mês. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia indicam que janeiro teve 1,5 milhão de contratações e 1.200.000 demissões. O saldo de janeiro foi bem maior do que o de dezembro, quando tinham sido criados 142 mil empregos.
24 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo. Com esses números, o país tem 39 milhões de empregos formais. A indústria foi o setor que mais se destacou na abertura de vagas, com 90 mil novos postos. Em seguida aparecem o setor de serviços e a construção civil. O salário médio nas contratações foi de R$ 1.760. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicou que o uso de máscaras e redução de aglomerações fazem parte do plano da pasta para conter o aumento de casos de Covid no Brasil. Em uma coletiva nesta quarta-feira, o cardiologista pediu a união de todos os brasileiros para controlar a pandemia. O médico cardiologista Marcelo Queiroga, nomeado novo ministro da Saúde, recomendou o distanciamento social para conter a pandemia e indicou possíveis ajustes na política do presidente Jair Bolsonaro para conter o avanço do coronavírus. O governo recomenda, por exemplo, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo. O ministro também destacou a importância do uso de máscaras, no entanto, fez uma ressalva. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples. Queiroga garantiu que terá autonomia para fazer mudanças na política contra a Covid para tentar controlar a pandemia no Brasil, que já deixou mais de 282 mil mortes no país e se encontra em sua fase mais crítica. E o Brasil confirmou mais 90.303 casos de Covid-19. É o máximo já registrado em 24 horas. O país tem agora 11.693.000 diagnósticos e mais 2.648 vítimas da doença foram confirmadas. Foi o segundo dia com mais mortes confirmadas e o total chegou a 284.775 óbitos no país. O Ministério da Saúde também contabiliza 10.287.000 recuperados. E o Ministério da Saúde recebeu as primeiras 500.000 doses da vacina AstraZeneca Oxford, produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz. Até sexta-feira, um total de 1.080.000 doses devem ser entregues ao Programa Nacional de Imunização. O lote da vacina de Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, com ingrediente farmacêutico ativo importado, foi liberado ao Programa Nacional de Imunizações. Outras 580.000 doses devem ser disponibilizadas até sexta-feira. Com o registro definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Fiocruz passou a ser a detentora do primeiro registro de uma vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil. A previsão é de que até o fim do mês sejam entregues 3.800.000 vacinas. Uma segunda linha de produção já entrou em operação na Fiocruz, o que vai permitir o aumento da capacidade produtiva de imunizantes. A estimativa é de que até o final do mês a produção chegue a cerca de 1 milhão de doses por dia. E a cidade de Serrana, no interior paulista, iniciou hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac em voluntários de um estudo do Instituto Butantan. Até domingo, 6.763 moradores de Serrana, que fazem parte do Grupo Verde, devem comparecer ao mesmo local onde receberam a primeira dose para completar a imunização. No total, são cerca de 28.000 pessoas que fazem parte de 4 grupos, divididos por cores na escala da vacinação da cidade. A imunização em massa faz parte de um estudo que quer descobrir se a vacina é capaz de frear a transmissão do vírus em uma cidade inteira, o que pode levar à queda de novos casos e, consequentemente, à redução das internações e de mortes. A primeira fase da vacinação em massa terminou em Serrana no domingo com 97% do público-alvo imunizado. Segundo o Butantan, os resultados da pesquisa devem ser conhecidos em maio. E veja a seguir, depois do intervalo tem a previsão do tempo e você vai ver que cães estão sendo usados para detectar infectados pelo coronavírus. Eu volto em instantes, até já!
E no dia 12 de abril começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário, que tem cerca de 80 milhões de pessoas. Esses grupos devem ser distribuídos em 3 etapas. A campanha vai até o dia 9 de julho. A orientação do Ministério da Saúde é tomar primeiro a vacina contra a Covid e, pelo menos 14 dias depois, a vacina contra a gripe. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para todo o país. Uma frente fria que vai se formar em alto mar na altura da costa da região sul vai estimular a formação de algumas áreas de instabilidade nesta quinta. O céu fica encoberto e chove a qualquer hora, com possibilidade de chuva forte entre a região de Florianópolis, Vale do Itajaí, o leste do Paraná, incluindo Curitiba, e nas áreas de São Paulo próximas ao estado paranaense. As pancadas ainda vão se concentrar entre a tarde e a noite no interior do Paraná e de Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e também sobre as capitais São Paulo e Belo Horizonte. O tempo fica firme e não chove no Rio Grande do Sul, no litoral fluminense, incluindo o Grande Rio, e desde o norte mineiro até o interior de Pernambuco. As pancadas serão passageiras no decorrer do dia no Espírito Santo e entre Salvador e a capital natal, mas a circulação de ventos vai deixar o tempo muito instável, com alerta de vários temporais na região de Fortaleza, em São Luís, Belém e desde o sul do Pará até a região de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Em grande parte das outras áreas do país, com exceção de Boa Vista, o dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 21 graus e o dia começa com 20 graus no Rio de Janeiro e em Vitória. Máxima de 29 graus em Cuiabá, faz 30 graus na capital paulista e 35 graus no Rio de Janeiro. E nos destaques internacionais, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia. A decisão foi anunciada no fim da tarde desta quarta-feira. E olha só, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia e a decisão foi anunciada no fim da tarde desta quarta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. O mercado financeiro esperava alta de 0,5 ponto percentual. A última decisão do Copom, que elevou a Selic, ocorreu em julho de 2015. Na ocasião, a taxa passou de 13,75% para 14,25% ao ano. Depois disso, a taxa caiu até atingir a mínima histórica de 2% ao ano em agosto do ano passado. Esse patamar foi mantido nos últimos 7 meses. O aumento da inflação obrigou o Copom a elevar a taxa. E a gigante americana de tecnologia Uber anunciou uma mudança na relação com 70 mil motoristas do aplicativo no Reino Unido. A Suprema Corte Britânica decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados trabalhadores e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. Salário mínimo, férias remuneradas e plano de pensões com contribuição da empresa. Benefícios válidos a partir de quarta-feira. Trata-se de uma mudança profunda de postura da Uber, cujos condutores eram até então autônomos. O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que reivindicaram essa condição pelo tempo que passam conectados ao aplicativo e pelo controle que a empresa exerce sobre eles. A lei britânica distingue trabalhadores que podem receber um salário mínimo e outros benefícios de funcionários que têm um contrato de trabalho adequado. A Uber não especificou o custo da implementação das medidas, mas os valores vão impactar as frágeis finanças da empresa, que ainda não é lucrativa e atravessa um mau momento devido às restrições impostas pela pandemia. E o presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu. O político de 61 anos tinha problemas cardíacos. A vice-presidente da Tanzânia, Samia Hassan, informou nesta quarta-feira que o presidente do país, John Magufuli, morreu.
Hassan disse que o presidente morreu no Hospital Emílio Mezena, uma instalação do governo em Dar es Salaam, onde ele estava recebendo tratamento. Há uma semana, o líder da oposição, Tundu Lissu, exilado na Bélgica, se juntou a outros para questionar a ausência do presidente, dizendo que ele tinha uma forma severa de coronavírus, agravada por outros problemas de saúde. A própria Hassan pediu para que os rumores fossem ignorados, sugerindo que o presidente estava doente. E toda arma é bem-vinda no combate à pandemia da Covid-19. A novidade agora são os cães que usam o olfato privilegiado para ajudar a detectar infectados pelo coronavírus. Especialistas em encontrar drogas, armas e corpos, cães da América Latina estão sendo treinados para identificar pessoas infectadas com o coronavírus. A polícia de El Salvador compartilhou a experiência durante o treinamento com brigadas caninas de 7 países na cidade de Xalapa, no leste do México. O cão detecta e marca a pessoa infectada. Um protocolo estrito de biossegurança é ativado e assim se reduz o risco de uma pessoa ou mesmo outras próxima ao indivíduo infectado adquirir o vírus. Citando um estudo americano, os treinadores explicam que os vírus modificam o tecido humano e afetam a marca olfativa do paciente, que é detectada pelos cães. O que mais nos interessa aprender aqui é sobre cães de guarda e defesa para a detecção de drogas. Mas como temos profissionais altamente treinados, estamos aprimorando nossa técnica, estamos aprendendo novas práticas que certamente servirão ao nosso país. Os treinadores usam aromas simulados para familiarizar os cães com os cheiros que precisam detectar. Viemos especialmente para aprender a trabalhar com cães polivalentes. Trabalhamos em busca de drogas, armas e munições no Rio de Janeiro. Na verdade, temos um problema sério com o tráfico de drogas. O uso de cães contra a Covid-19 se estende a vários países. Os defensores da técnica afirmam que é uma ferramenta rápida e eficaz para quebrar cadeias de infecções, já que leva muito menos tempo do que um teste de laboratório. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 10 da manhã. Até já!